Mais uma vez, graça e paz. Bom dia, meus irmãos. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos da igreja local, aqueles rostos que já há algum tempo eu não via. Sejam muito bem-vindas, irmãs. E aos nossos irmãos que também nos acompanham agora pelas redes sociais ou que verão esse culto depois. Mais uma vez, obrigado aí pelo presente, né? 55 anos, né? Passou muito rápido, muito rápido. A gente pensa, né? Será que eu chego até os 40? Aí chega nos 40. Vou até os 50. Aí quando você vai ver, já cheguei. Né? Então, obrigado pelas orações, pelas palavras de felicitações. E aqui estamos, né? Que Deus nos dê saúde, né, irmãos? Que Deus nos dê entendimento para prosseguir e para continuar servindo à mesa e pastoreando vocês e aquelas vidas que o Senhor nos destinou, né? Sabendo que a gente tem uma participação parcial, né? O nosso alcance, o alcance de cada pastor é segundo a medida de Deus. Mas o desejo do nosso coração é sermos fiéis, fiéis com aqueles que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? Vamos mergulhar na palavra do Senhor? Vamos? Eu convido o meu irmão e a minha irmã a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6. Na mensagem de hoje quero falar com vocês, também seguindo um pouco da linha de raciocínio da última mensagem. Porque na última mensagem eu falei muito aos meus irmãos e irmãs sobre a vida natural e a vida sobrenatural. Hoje, nessa mensagem, confesso, meus irmãos, que durante essa semana esse tema também foi pauta das minhas reflexões. Mas hoje nós estaremos fazendo aqui uma lição de casa, eu diria, lembrando o natural e o sobrenatural, mas abordando um tema totalmente diferente, com uma proposta diferente. Porque hoje, como nós veremos aqui, eu quero falar sobre a fé, a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus. E quero poder, então, extrair algumas verdades desse texto, desse tema, dessa dualidade que é a vida natural e a vida sobrenatural, e exemplificar com vários servos de Deus sobre esse assunto, porque ao refletir, ao pensar sobre a igreja, sobre os irmãos, eu quero falar sobre a fé e a importância de guardarmos a fé, de continuarmos tendo fé em Deus, essa fé que faz com que a gente rompa obstáculos, como Jairo, na última mensagem eu mencionei. Jairo rompeu muitos obstáculos, os obstáculos virão diante de nós, não importa quais sejam eles, que tamanho serão. O importante é saber que Deus está conosco, que Deus não desistiu de nós. E eu sei que quando nós lembramos daquilo que fomos ou somos, ou até do que seremos, é o amor de Deus que nos envolve. Nós só estamos de pé pela graça de Deus, não são as nossas virtudes. A nossa fé não deve ser uma fé autorredentiva, no sentido, eu me salvo em mim mesmo. Eu venço porque eu tenho fé em mim. Não, a nossa fé é nele, é tudo sobre ele, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Deus Pai, é tudo sobre Deus Filho, é tudo sobre Deus Espírito Santo e ele, o divino, o eterno, atuando em nós. A nossa fé tem que estar nele.
E por que eu estou falando um pouco sobre isso nessa introdução? Porque ao lermos a Bíblia, nós vemos que muitos irmãos na Bíblia desanimaram. Já notaram que muitos desanimaram? Mas mesmo naquele desânimo, em algum momento eles venceram. Ora, se eles desanimaram, como que eles venceram? Não dá umas dúvidas? Porque tem hora que a gente também fica se perguntando, mas e se eu desanimar? Será que eu vou vencer? E aí onde entra um pouco dessa dialética do natural e do sobrenatural. Porque desanimar nas coisas da vida pode até ser uma realidade que nos atinja, mas jamais devemos desanimar em ter fé em Deus. Ou seja, desânimos podem até vir, talvez venham, mas perder a fé jamais. E é essa linha que eu quero trabalhar, entre até onde vai, até onde chegamos, até onde compreendemos, porque tem hora que a gente faz uma salada, e tem vezes que a gente fica também, eu diria, num misto de conflitos, porque a gente fica comparando com os outros. Ora, se acontece na vida da irmã, por que não acontece na minha vida? Se acontece na vida de Jairo, por que não aconteceu comigo? Ora, será que eu estou tendo fé? Será que não estou tendo fé? Por que o Senhor não me responde? E a gente cria uma celeuma, uma bagunça mental, emocional, espiritual, e a gente fica meio perdido e vira uma fé meio bagunçada, e a gente não sabe discernir muito bem, porque aí o fulano da outra igreja diz, não, se vocês tivessem fé, aconteceria isso. E aí a gente pensa, então é porque eu não tenho fé. Ora, temos ou não temos fé? Temos ou não temos o Salvador? Seguimos ou não seguimos a Bíblia? Aonde vai a nossa força, o nosso vigor, e aonde deve ser a atuação de Deus? Qual que é a linha divisória? Qual que é o divisor de águas? Até onde eu tenho que ir e depois até onde Deus tem que ir? Eu sei que tudo isso parece muito simples quando está tudo bem, mas na hora que, como dizem, na hora que a porquinha torce o rabo, aí tudo fica complicado, tempestuoso, e é por isso que muitas vezes a gente está achando que já chutou o pau da barraca, mas não. Então hoje a gente vai trabalhar sobre esses assuntos, eu espero poder ser mais uma vez muito útil ao coração dos irmãos, e no final a gente vai orar pedindo, Senhor, ajuda-me a ter aquela fé que teve o apóstolo Paulo. Como lindamente o Tomé pregou na quarta, quando Paulo estava dando o seu canto do cisne, dizendo as suas últimas palavras de despedida, ele não disse, eu ganhei milhares de pessoas, eu viajei pelo Império Romano, eu suportei lutas, eu construí tantas igrejas, separei tantos pastores, nada disso ele diz. Ele disse, como lindamente o Tomé pregou aqui na quarta, guardei a fé, guardei a fé. O que importa para mim, pastor de vocês, é chegar no final e durante toda a minha jornada ter fé e chegar no final e ter guardado a fé. E o que importa para você, irmão, é guardar a fé. E a grande pergunta de hoje é, será que temos guardado a fé mesmo? Ou será que temos feito uma bagunça entre a vida natural e a vida sobrenatural? Será que eu tenho desanimado e esse desânimo veio por causa da vida e eu estou achando que esse desânimo no mundo natural tem a ver com a minha fé? Ou será que os desânimos virão sobre nós? Faz parte da vida de um servo de Deus. Eu diria que é bom não ter desânimo, é óbvio, mas o desânimo pode acontecer. Mas como nós lutaremos contra o desânimo? Como venceremos? E um último detalhe para a gente ir ao texto e assim irmos aos pontos. Guarde isso, meus irmãos. O diabo ele é expert em nos desanimar.
mas ele é mais expert de arrancar a nossa fé. Ele é expert, ele é tinhoso para nos desanimar. Ele joga as setas, os dardos inflamados. Ele pega uma situação que está acontecendo conosco e ele joga um tempero macabro, diabólico, regado de enxofre. Ele é expert nisso, para nos desanimar mesmo, para nos colocar em dúvida, porque na hora que ele ganhar a nossa mente, ele tem metade do caminho já ganho. Porque, irmãos, tudo começa na nossa mente. E tá bom, pastor, e qual é a outra metade? Aí conquistar o coração. E como ele faz isso? Arrancando a fé. Fazendo-nos naufragar na fé. Por isso que eu disse, desânimos seria bom não termos. Desânimos talvez teremos. Mas perder a fé jamais. Amém, meus irmãos? Repita isso para o seu coração. Perder a fé no meu Senhor, jamais. Porque para onde iremos nós? Disse lindamente o apóstolo Pedro. Para onde iremos? O que faremos? Aonde existiremos? O que seremos? Se só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. Amém, meus irmãos? Desânimo, talvez. Você gosta do desânimo? Eu detesto. Eu odeio desânimo. Eu luto contra qualquer tipo de desânimo. Mas a minha criação foi uma criação onde meu pai e minha mãe sempre me empurraram. Show para lá, preguiça, show para lá, desânimo. Então eu criei num ambiente, e uma das virtudes do meu pai, que eu não posso negar, era que sempre foi um homem muito trabalhador. Muito trabalhador. Aliás, até desmedido, sabe aquela pessoa que faz além da medida? E é uma virtude, mas muitas vezes não dá aquele descanso devido. Então, desânimo eu sempre soube lidar muito bem, mas eu sei que nem todo mundo é assim. Tem pessoas que no desânimo vem uma brisa macabra, vem um pensamento, e a pessoa já quer jogar a toalha, e quando vai ver, como eu disse, lembrem-se, o diabo ele é expert de jogar desânimos, de toda sorte sobre nós. Lembram quando Davi, a Bíblia comenta que Satanás se levantou contra Israel sobre o recenseamento? A Bíblia diz, lembrem-se, meus irmãos, o diabo vai se levantar. E Davi não orou, Davi não vigiou, e aí veio uma sentença sobre todos. E logo depois Davi se arrepende, clama a Deus, Deus exerce a sua justiça, e é ali onde Davi compra a terra, onde vai ser estabelecido ali o templo, ali a praga cessa-se. Ou seja, o diabo se levanta, meus irmãos. E aqui a gente tem que estar muito atento. Ele se levanta, e quando ele levanta, muitas vezes, o desânimo tem origem nas trevas. É um engodo. E aí, pastor, ore, e Deus te abrirá os olhos. Eu me recordo por 2 vezes nesses últimos anos, 2 vezes, que eu vi e notei uma influência diabólica em certas situações. Eu me recordo que as pessoas ali em que eu orientava, eu falava, ore, porque aqui é Satanás agindo. E as pessoas, graças a Deus, me deram ouvidos e ali não caíram em nenhum laço. Percebam, meus irmãos, o diabo joga laços. E muitas vezes, como o diabo usou os midianitas, aqueles, salvo engano, gibeonitas, lá com Josué, joga laços. O que Josué tinha que fazer? Orar. Então muitas vezes a gente está se deixando ser vencido pela seta, porque não ora, e na hora que a gente começa a orar, você nota, ali tem um demônio, naquelas palavras há um demônio. E olha, meus irmãos, nessas 2 ocasiões foram tão fortes, o Espírito Santo ministrou para mim, é Satanás atuando. E eu lembro como hoje, ao alertar aqueles irmãos e aquela família, eu dizia, olha, abra os olhos aqui. E as pessoas, mais do que depressa, enxergaram e viram aonde iriam cair. Graças a Deus foram alertadas.
Percebam, muitas vezes a gente está caindo, está desanimando, porque o diabo está jogando as coisas e a gente está passivo. Tudo bem. Não, meus irmãos. A Bíblia não nos permite sermos passivos contra o inferno. Contra o inferno, nós resistimos e expulsamos. Amém, meus irmãos? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, diz o Senhor. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como que a gente resiste ao diabo? Em primeiro lugar, pela fé. Orando, se consagrando e se posicionando. Aqui eu não tenho parte com isso. E se estava tendo, a gente se arrepende, como fez Davi diante de Abigail. Davi estava caindo no engodo por causa do marido, Nabal. E Abigail veio ali, obrigado, Abigail. Ele caiu em si, se arrependeu. É assim que a gente tem que fazer. Assim também foi no recenseamento. Davi se permitiu. Satanás influenciou a nação, os líderes. Um ou outro quis advertir Davi, tudo bem. E quando ele foi ver, o caldo já tinha engrossado. Meus irmãos, diante das trevas, nós resistimos. Meus irmãos, tem tido vozes das trevas aí, em nome de palavras de sabedoria, de ideologias e de tantas coisas. Até mesmo no meio da igreja, ensinos diabólicos, ensinos de homens. A espiritualidade genuína, a unção genuína virou emotividade barata, sentimento barato. Eu estou sentindo Deus. Cuidado, meus irmãos. Muitas vezes são engodos, são laços. Então, hoje eu quero trabalhar sobre isso e vamos ler Hebreus 11:6, meus irmãos. Hebreus 11:6 eu estarei lendo na revista e atualizada. Hebreus 11:6. Algumas versões começam dizendo ora, vírgula. E aqui na revista atualizada diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, até aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Precisamos de fé, necessitamos de fé. O texto conclui dizendo: portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, que se torne galardoador dos que o buscam. Mas eu gostaria que você se fixasse no primeiro ponto. No primeiro ponto. Ora, ou de fato, é um fato, é uma verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra que eu falei sobre o mundo natural e o mundo sobrenatural? Para que a gente continue vencendo todos os obstáculos, precisamos guardar a fé. Amém, meus irmãos? Quero falar um pouco aqui sobre vários servos de Deus. Sobre Jonas, Moisés, Davi, Elias, Pedro e os apóstolos. Aqui dá uma breve pincelada. E eu quero fazer aqui, num primeiro momento, uma avaliação desses homens e mostrar, assim, que nesses episódios, o que eles tinham em comum. Então, em primeiro lugar, quero fazer aqui um apontamento. Lembram da história de Jonas? Jonas, o que ele tinha feito num primeiro momento? Deus fala com ele e ele faz o quê? Foge. Foge, ou seja, ele desiste de pregar em Nínive. Mas aí conhecemos a história. Veio uma tempestade, os barqueiros o lançam no mar, um grande peixe o engole, ele fica por 3 dias no ventre do peixe, é vomitado na praia, vai a Nínive e chega lá em Nínive e prega uma mensagem. E ele prega ainda aquela mensagem e de uma forma, eu diria, esperando o pior. Ninguém vai se converter. Eu vou pregar, já que não teve jeito.
Eu vou pregar porque daqui a 40 dias Deus vai mandar a destruição sobre Nínive. Foi uma das mensagens mais curtas. E aquele povo cruel e maligno, porque eram uma das nações e um dos impérios mais cruéis na história da humanidade, se convertem. E o que Jonas faz? Dá louvores a Deus? Fica bravo, porque Deus salvou os ninivitas. Percebam que a história de Jonas é uma história de alguém que desiste. Ele desiste de pregar num primeiro momento e desiste da graça de Deus sobre os outros num segundo momento, não é? Jonas é um exemplo de alguém que desistiu o tempo todo. Ele, como um profeta, deveria ter entendido um pouco sobre a graça de Deus e a bondade de Deus sobre os ninivitas, mas ele tinha uma fé, eu diria, envesada, uma fé meia míope, meia vesga, mas ainda tinha fé. Aonde a gente entende que Jonas se converte de fato e se ajusta? Porque depois ele escreve o livro dele próprio, combatendo ele próprio, não é isso? Então, em algum momento, depois de todo esse episódio, depois de um bom período, o próprio Jonas vai escrever a respeito dele próprio, mostrando como eu fui tolo. Porque pode ver que o livro de Jonas é uma autodenúncia de si. Vamos lá, Jonas desistiu ou não? Desanimou ou não? Sim. Percebam, nós não sabemos, muitas vezes, conviver com quem desanima. Vamos pegar um outro exemplo? Moisés. Moisés, quando ele tentou ali ajudar um hebreu e mata um egípcio. O que acontece logo depois? Ele foge para Midian. E lá fica durante quantos anos? 40 longos anos. Ele tentou salvar os seus irmãos, mas ele viu que na força do braço dele, ele naufragou. E agora ele foge para sobreviver, e ele desiste de querer ajudar. Então Moisés, num primeiro momento, desistiu ou não? Sim, porque quando ele lutou pela força do braço dele, ele naufragou. E ficou 40 anos curtindo esse marasmo. Meus irmãos, a gente não está falando de 4 dias, tá? E nem de um final de semana ensolarado. Nós estamos falando de 40 anos no deserto de Midian. Ele sentia que Deus tinha algo com ele, mas agora, tentar de novo, pela força do nosso braço, ele ficou ali curtindo o seu desânimo e o momento em que Deus reescrevesse a história. E a gente conhece a história. Num dado dia, ou uma tarde, ou quem sabe uma noite, a sarça ardeu. E ali tudo mudou. Uma outra pessoa, o próprio Davi, aquele garotinho valente que já tinha vencido um urso, já tinha vencido um leão, enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai, e que já tinha enfrentado os demônios de Saul. Oh, pouca coisa ou não? Saul ficava lá possuído, e ele ia lá tocar o seu instrumento, e o demônio, batia em retirada. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Davi era diferente ou não? Davi era diferente. Ele já tinha vencido um leão, meus irmãos. Já tinha vencido um urso para salvar as ovelhas. E agora enfrenta os demônios do rei da nação. Na força do Senhor. Ele sabia que era na força do Senhor. Mas vamos lá. Que currículo é esse, hein, meus irmãos? É pouco? É pequeno? Seus irmãos eram soldados de elite lá do rei Saul. Mas ninguém tinha no currículo que venceu um leão. Ou venceu, um urso. E ele tinha no currículo dele. E agora ele estava enfrentando os demônios de Saul e vendo eles saírem de Saul apenas enquanto ele adorava a Deus. Perceba, meus irmãos, era um menino diferente, era um garoto diferente, era um jovem diferente. Mas e aí, as coisas continuam assim para Davi? Não.
tem um momento que ele foge também, depois que ele tem ali o seu prestígio já se tornando até genro de Saul. Mical o ajuda e ele foge de Saul. Jonathan ajuda e ele foge. E ele foge para onde? Para os lugares mais horrorosos. Ele vai até os filisteus, se faz de louco, e depois ele fica ali nos desertos de En-Gedi, ali onde tinha muitas faldas e penhas, e fica ali, fazendo o quê? Não tinha mais nada para fazer. Num primeiro momento, é um desânimo ou não é? Sejamos honestos. Claro que é. Um desânimo. E Elias, irmãos? Elias, o grande profeta da tribo do norte, o homem de Tisbe, separado por Deus para fazer algo sobrenatural no meio do povo de Deus e principalmente entre os desviados. Lembrem disso, a tribo do norte já estava bem desviado, mas Deus levanta ele e ele é uma voz de Deus. Fogo desce do céu, lambe o sacrifício, os profetas de Baal são destruídos e agora ele foge de quem? De Jezabel, a tal da Jeza. Botou medo no profeta. Ele enfrenta os homens, vence os homens, mas foge da mulher, né? Olha aí, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom, meus irmãos? Né? E ele foge, para onde ele vai? Ele vai ali para Berseba, no sul de Judá, ou seja, ele sai da tribo do norte. Ele ficava ali no Monte Carmelo, ali onde seria Samaria, aquela região, né, uma região onde os profetas se estabeleciam. Ele vai para Berseba, ao sul de Judá, e depois ele ora pedindo a morte. Ó Senhor, me recolhe. É desânimo ou não? Pediu a morte, meus irmãos. Não vem falar que é ânimo, tá? Se está pedindo a morte é porque é desânimo. E que mais? Aí o Senhor manda um anjo. E ele come a comida de um anjo, bebe a água da jarra que o anjo trouxe, recebe vigor e vai até o Horebe. E lá no Horebe vem vento, vem terremoto, vem fogo, e aí vem uma brisa suave, um ruído, um som delicado, como um sopro. E ali era Deus, e Deus fala e restaura esse servo. Mas ele desanimou ou não? Desanimou. E Pedro e os apóstolos? Pedro e os apóstolos passam pela morte de Jesus, vem Jesus sendo morto, ficam enclausurados numa casa fechada, com medo de morrer, e depois a gente vê que Jesus ressuscita, se revela a ele, diz para eles irem para Galileia, e lá na Galileia eles voltam a pescar. É curioso isso. Tanto Pedro quanto os apóstolos, durante os 3 anos e meio, a gente não vê ele pescando. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, mesmo Jesus tendo ressuscitado, dá para ver aqui que a leitura que muitos teólogos e pastores fazem de que eles estavam desanimados é legítima, é plausível. Porque a única pescaria que Pedro fez foi aquela, pegando a moeda na boca do peixe, porque o mestre mandou. Mas eles nunca mais voltaram a pescar, até porque, qual tinha sido a palavra de ordem para Pedro, para Tiago e para João? Farei de vocês pescadores de homens. Jesus ressuscitou, tudo bem, mas tem um monte de judeu aí querendo matar a gente, um monte de romano. E o mestre manda a gente ir para Galileia. Possivelmente eles estavam desanimados. Possivelmente eles estavam ali cabisbaixos. Porque a gente conhece a história, irmãos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas e o reino de Israel foi estabelecido? O Senhor veio com os anjos, arcanjos, querubins? Não veio, então a gente está perdido. Ele veio, ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, o governo dele não tem fim, mas César continua no trono. Ele ressuscitou, o véu do templo se rasgou, mas está tudo igual, está tudo igual. Soldados romanos continuam perseguindo os judeus, líderes religiosos, continuam incrédulos, estão perseguindo a gente. Ora, mas eu sei que ele ressuscitou, mas, mestre, me manda para Galileia, para o quartel-general, só que o quartel-general outrora tinha o mestre,
E agora o mestre ressuscitou. Onde está o mestre? Não sei onde está o mestre. Estão dizendo que ele está aqui, está lá, mas não está aqui comigo. Dá para desanimar ou não? Totalmente, né, irmãos? O que esses servos de Deus tinham em comum, meus irmãos? Aqui, fazendo uma avaliação muito simples e objetiva. Todos eles tinham fé. Amém? Pode ver. Jonas, mesmo que descabido, manteve a fé. Davi manteve a fé, fugindo de Saul. Elias manteve a fé. Pedro e os apóstolos mantiveram a fé. Todos eles tinham fé. Percebam que o desânimo, o terror veio sobre eles. Eram hora de coisas naturais, hora de ordem sobrenatural, mas eles não perderam a fé. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Mas, segundo lugar, contei essa história deles, parte da vida deles, e poderia citar muitos outros aqui, irmãos. Abraão, quando ele deita-se com Agar para ter Ismael, desanimou ou não desanimou? Deus tinha dado uma promessa, ele tentou dar uma ajudinha. Poderia citar Jacó, poderia citar tantos servos de Deus, Gideão, que começa muito bem, termina mal, tantos outros. Mas percebam, então, em primeiro lugar, eles tinham fé, a fé deles eles não abandonaram. Em segundo lugar, todos esses que eu citei e muitos outros mais, eles desanimaram. Alguns desanimaram um pouco, outros um pouco mais. Ou seja, no desânimo deles eles tinham pouca força. Olhos de vocês nos meus olhos. Tem tido pouca força? O desânimo está batendo aí? Tudo bem, seria bom que não tivesse. Mas saiba de uma coisa, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não tenha medo. Desânimo faz parte da vida. Ora pode ser uma seta sobrenatural, espiritual, e ora pode ser da vida mesmo. Pode ser uma Gesa, uma Gesa, ou um Saul. Mas percebam aqui, todos esses que eu citei, mantiveram a fé. A fé eles não abandonaram. O desânimo sim os atingiu. Tinham pouca força. E uma terceira coisa que nós notamos neles aqui. Num primeiro momento, a gente nota que alguns deles até pecaram, como é o caso de Moisés. O próprio Jonas, em certa medida, também pecou. Pecado, eu diria, da empatia, da compaixão. Não pecou totalmente em todas as áreas. Mas uma coisa é fato. O pecado, se eles tinham cometido, como de fato cometeram, eles se arrependeram. Mas outros, por exemplo, como Elias, que pecado que Elias cometeu? Que pecado que Pedro e os apóstolos cometeram? Que pecado que Davi cometeu? Nesse momento não. Então percebam que o pecado já não fazia parte da vida deles. Guardem essas três coisas, meus irmãos. Guardaram a fé, todos eles tiveram desânimo. E o pecado eles romperam, pedindo perdão e se consagrando. Amém? Segunda observação que eu quero tratar aqui com vocês, meus irmãos. A nossa fé, ela pode até parecer ser pequena. Lembram que o mestre nos ensinou que o importante é termos fé do tamanho, nem que seja de um grão de mostarda? A nossa fé pode até mesmo parecer, ou quem sabe, ser pequena. Não importa. O importante é você saber que por meio dessa fé, Deus se revelará a você de forma extraordinária. Os céus se abrirão, o milagre acontecerá e você verá a atuação de Deus sobre a tua vida. A tese que eu quero hoje defender aqui conosco é que o desânimo pode até ser possível, pode até acontecer, pode até nos atingir, pelas formas mais variadas e pelos motivos mais legítimos ou ilegítimos. Eu não estou querendo defender aqui, viva o desânimo, não. Estou querendo dizer o seguinte: lute contra ele. Ele pode te atingir. Não decrete que chegou ao fim.
Lembra? O mundo natural é assim, somos limitados. A falência, ela foi decretada, a recuperação judicial. O emprego foi perdido, o luto chegou, o problema aconteceu. Pessoas saudáveis têm reações de tristeza, de luto, de choro. É assim, uma pessoa que não é saudável age de outra forma. Ela tenta negar a realidade. Mas como eu disse, o desânimo pode até ser possível, ou pode até acontecer. Mas negar a fé, negar a nossa fé em Cristo, em Deus, jamais devemos aceitar. Isso nunca podemos admitir. Mesmo que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças. E aqui me permita fazer uma comparação aqui, enquanto eu fazia a minha lição de casa, me veio uma ideia. Eu sei que ela é bem simples, infantil, mas eu acho que ela vai ser útil hoje. Então me permita. Mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ou, quem sabe, uma fé do tamanho de uma pulga. Que é esse inseto, que ele tem o seu propósito na natureza, me permita os biólogos, tá? Mas na maioria da nossa vida é um inseto insignificante, horroroso. Mas percebam que se a nossa fé for do tamanho de uma pulga, e percebam que esse inseto, irmãos, é admirável. Vamos parar aqui por um momento e avaliar. Eu estou usando a fé como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda não faz parte da nossa vida, faz? Não. O grão de mostarda nos lembra muito um alpiste, é menor que um alpiste, ou quem sabe a chia, você que é um natureba aí, né? Eu também gosto dessa linha, viu, irmãos? Inclusive, acabou a nossa chia, a gente tem que comprar, né, amor? Então, a chia é o que representa, é uma chia. Parece inútil, né? Como pode uma semente tão pequena ser útil para alguma coisa? Opa, claro que é muito. Mas vamos lá, a pulga, meus irmãos. A nossa fé pode ser do tamanho de uma pulga. Vem cá, esse inseto vivo pula, corre e perturba os adversários. É assim ou não é? Ele corre rápido entre os pelos ou cabelos. A mamãe que não cuida direito do filho, ou o filho que não sabe conviver direito com os amiguinhos, e isso faz parte também. A gente sabe que na escola acontece, mas a mamãe que se cuide, porque se não cuidar bem, a criancinha fica, né, repleta de piolhos, de pulgas, e principalmente piolhos, né? Me desculpem, de piolhos. Mas voltando, a pulga mais em animais, mas voltando à comparação, olha só, a pulga, né, que lembra-nos também o piolho. Desculpem por essas analogias infantis, irmãs, mas é interessante. Ela corre rápido entre os pelos. A pulga salta 200 vezes o tamanho dela. É admirável. Você já notou o salto de uma pulga? É admirável. É um inseto muito pequeno, mas salta muito longe. E ela se alimenta, pica os mamíferos e se alimenta por eles. É um parasita indesejável, horripilante, incômodo, tem o seu propósito na natureza, mas perceba, vamos lá, meus irmãos, a sua fé pode ser do tamanho de uma pulga, mas Deus vai te fazer correr rápido, aonde você não imagina. Você vai saltar por lugares incomparáveis, porque foi isso que aconteceu com os nossos irmãos do passado. E você vai causar um incômodo no adversário da sua vida, que é as trevas. Eu sei que é uma analogia um pouco estranha, mas me permita, tá? Jesus também disse que ele viria como ladrão, tá bom? É ou não é? Ele se compara a um ladrão, então me permita fazer a minha comparação da fé, tá bom? E por que eu estou falando isso, irmãos? E na minha lição de casa, vamos lá. 1 Samuel 24:14. Abra comigo, 1 Samuel 24:14. Olha que legal. 1 Samuel 24:14. Esse texto aqui, porque a Bíblia vai falar de pulgas apenas em 2 ocasiões. E é Davi citando, 24:14, quando ele está ali falando com Saul. Olha só o que diz: após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue um cão morto, a uma pulga
Davi se compara a uma pulga. Davi se compara a uma pulga, um cão morto. Ele fala: rei, o senhor está perseguindo quem? Um cão morto é morto. É cão, mas está morto. Ou seja, Davi tinha decretado o seu limite. Eu sei, rei, que aqui no mundo natural eu não posso. A única coisa que eu posso aqui é fugir do senhor. É um cão morto, não morde mais. Não é nem um cão banguelo, é morto. Que o cão banguelo ainda late da sua medida. É morto, esse cão é morto. Aí ele diz: não, uma pulga, porque ele via, o que eu sou diante de Saul, diante desses 3.000 soldados que me perseguem, soldados de elite? Sou uma pulga. Mas vem cá, essa pulga estava viva? Tinha fé? Tinha fé. Aleluias. Ele guardou a fé, Davi. E outro texto também, em 1 Samuel 26, 20. Olha só o que diz, 1 Samuel 26, 20. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Mais uma vez, as únicas 2 vezes que a Bíblia fala sobre pulga, Davi se compara a ela. Interessante, né? Agora também, além do cão, ele fala como uma perdiz, ou seja, uma ave que é caçada, que é presa. Guarde isso, meus irmãos. Nem todos que desanimam perdem a fé. Guarde isso. Nem todos que desanimam perdem a fé. E nem todos que perseveram o fazem pela fé. Opa! Fulano de tal está perseverando, também não quer dizer que ele tem fé. Aqui, nesse episódio de Saul e de Davi, a gente vê esse dilema. Porque quem estava perseguindo Davi e perseverando na perseguição, não tinha verdadeira fé. Podem ver que Saul persegue na força do seu braço. Cuidado aqui, meus irmãos. Podem ver que, olha como nós fazemos as comparações, né? Fulano persiste. Tudo bem. É melhor persistir do que desanimar. Mas será que ele está persistindo na força do seu braço? Porque Moisés matou na força do seu braço. Ou seja, percebam, Abraão quis dar uma ajudinha na força do seu braço. Persistir e não desanimar pode ser também que a gente esteja seguindo um caminho errado. Muitas vezes estamos fazendo algo na força do nosso braço. Deus já pediu para a gente parar e a gente continua insistindo. Mas a gente se autoconvence de que vale a pena, por quê? Porque eu não vou desanimar. Mas a questão não é essa. Você está agindo, quem sabe, apenas no mundo natural. Persistindo no mundo natural. Sendo uma Marta no mundo natural. E aqui onde a gente precisa, lembra que eu falei para vocês? Saber distinguir uma coisa da outra. Para a gente agora saber distinguir um pouco das coisas, irmãos. Quer ver um exemplo aqui? Porque muitas pessoas ficam regadas de preocupações e ansiedades, porque não sabem discernir as linhas. Quando uma pessoa diz assim, tá, eu não consigo mais, eu não posso mais, eu fiz o meu melhor, eu estudei o máximo, eu trabalhei o máximo, eu me dediquei o máximo, acabaram-se todas as minhas possibilidades. Isso não significa que você perdeu a fé. Isso significa que é possível que você esteja desanimado por causa das adversidades. Mas no momento em que você olha para essa situação, para esse limite, e admite esse limite parece ser uma derrota. Guarde isso, parece. Porque quando nós admitimos o nosso limite e invocamos por Deus, é a hora que Deus atua. É a hora que os céus trabalham. É a hora que o sobrenatural
se manifesta. Saber discernir isso é fundamental. Na admissão de pouca ou nenhuma força, demonstra no mais íntimo que estamos apenas nos rendendo a Deus. Como Jairo. Jairo viu a morte em casa, correu para o autor da vida. Veio a mensagem, não incomode mais o mestre, ela morreu. Ele continuou olhando para o autor da vida. O desânimo pode ser, quem sabe, um lugar onde Deus vai revelar a glória dele na sua vida. Nessa admissão de pouca força ou nenhuma força, será o campo de atuação do divino. Aprendemos e desejamos ver o agir de Deus em nós e sobre nós, e quem sabe sobre as nossas áreas, em momentos assim. E nesses momentos é onde Deus é mais glorificado, porque nós saímos de cena e entra o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. Nós criamos, nessa hora da impossibilidade, uma expectativa divina. Senhor, trabalhe aqui, trabalhe nessa área, trabalhe nesse campo. E por que muitas vezes a gente fica muito preocupado e ansioso? Porque, meus irmãos, a gente quer resolver ou por nós ou antecipadamente. A gente quer que o sobrenatural atue agora do nosso jeito, e já que não está acontecendo, eu preciso fazer algo. E aí onde entra aquilo, e o termo, e a palavra é ocupado antes da hora. E a gente fica pesado e sobrecarregado, porque aí a nossa força de fato escorrega pelos dedos da mão. Percebam, meus irmãos, somos de uma geração ansiosa, de uma geração preocupada. Olhem para mim, filhos, a gente precisa descansar em Deus. Precisamos trabalhar o máximo que podemos, mas precisamos aprender a descansar em Deus. A preocupação e a ansiedade é uma prova de que a nossa fé está sendo abalada. Pastor, mas e se eu estou desanimado, como que eu não vou me abalar? Aí é onde entra o limite, onde entra o divisor de águas que eu venho falando, aonde entra a separação entre uma coisa e outra. O fato de saber que estamos aflitos, desanimados, isso faz parte da vida. Mas aí a pergunta que não se cala é essa: como que vai a nossa fé? Temos tido fé em Deus? Temos aquela santa expectativa, Deus vai agir nessa área. Aqui onde as linhas se cruzam, aqui é o grande cruzamento da nossa vida entre a espiritualidade e a vida normal. Usando Jairo mais uma vez. Jairo foi atrás de Jesus, Jairo permaneceu, Jairo creu na palavra de Jesus. Não temas, crê somente. Ele ficou. Quando Jesus disse expulse todos da casa, ele expulsou ali também, deu a voz de comando do mestre. E quem podia ressuscitar a menina? Jesus. Mas olha que o texto de Jairo é lindo. Quando ela ressuscita, agora vem Jesus e diz: Jairo, pai, mãe, dê à menina de 12 anos o que de comer. Olha só que coisa simples da vida. Olha como o texto bíblico é rico, meu irmão. A gente faz muita atropelada bíblica porque a gente conhece o texto bíblico. Quem é que dá de comer para a criança enquanto ainda é criança? É Jesus? É o Pai? É o Espírito Santo? É o papai e a mamãe. Jesus ressuscitou a menina. Jesus não podia dar agora um lanchinho para a menina? Não podia fazer uma multiplicação ali do pão, do peixe que estava na casa de Jairo? Não, meus irmãos, é uma coisa por vez. Perceba, se a gente, na nossa ânsia, não, Jesus, se o Senhor já ressuscitou ela, dá um lanchinho também, Jesus. Transforma a água aqui em vinho, né? Barba, cabelo, bigode, unha, faz tudo, Jesus. A gente não é assim, meus irmãos? A gente não se contenta. Quando Deus faz algo, é só isso, Jesus. Ó, meus irmãos, o só isso, Jesus, pode ser a resposta para a tua vida. É só isso para hoje. Só isso para amanhã.
e a glória dele vai sendo revelada, e a gente vai descansando, porque como eu mencionei, meus irmãos, a gente muitas vezes acaba se atropelando conosco mesmos, querendo que Deus se revele na sarça para Moisés no primeiro ano de Moisés. A gente é assim ou não é? Vamos lá, se você fosse o Senhor na história, você ia permitir com que Moisés ficasse 40 anos? Lá no deserto de Midian, o príncipe que cresceu num palácio, agora desaprender o que aprendeu? Mas Deus tem um tempo certo. Moisés teve que desaprender para ser usado. Qualquer coincidência é mera semelhança na nossa vida. Amém, meus irmãos? Quantas são as vezes que a gente está morrendo, que a gente confunde os desânimos da vida natural com os desânimos espirituais, ou se permite perder a fé. Agora, sabe qual é a única área do desânimo que ele não pode bater na nossa vida? A única área é o desânimo da fé, no sentido mais puro e simples da expressão. Eu não posso jamais negociar o desânimo da minha fé. Jamais. Na vida eu posso até me permitir, por causa de uma dor, não entender os mistérios de Deus. Porque é assim, irmãos. Percebam o quanto hoje as igrejas têm dado soluções baratas. Se você vier para cá, se você fizer 7 dias de campanha, irmão, fuja dessas crendices. Isso daí não resolve. Isso não resolve. Uma mensagem triunfalista, uma fé de modismos, fé humanistas, positivistas. Já notaram? Não, eu tenho que repetir 1000 vezes aquela frase, aquele versículo, porque tudo posso naquele que me fortalece, porque quanto mais eu repetir, irmão, vira uma magia. Magia não combina com o Deus eterno. Pastor, o senhor é contra a autoajuda? Claro que não, meus irmãos. A autoajuda tem as suas utilidades, mas o que vai te fazer ficar de pé, vencer os obstáculos, reescrever a sua história, vai ser a sua fé em Deus e o atuar dele na sua vida, no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Para eu fechar, vamos voltar àquela lista? Aquela lista que eu mencionei no início. Jonas. Jonas tropeçou, tombou, rolou, mas guardou a fé. Posso ouvir glória a Deus? E Davi, pastor? Davi foi valente, tinha um currículo brilhante, mas também desanimou, fugiu, se fez de doido, babou, se escondeu na caverna, lutou contra os seus próprios soldados, aquele grupo de soldados, que se une a ele, que eram os quebrados, os falidos. Ele era uma pulga, mas uma pulga que não tinha perdido a fé. A fé de Davi foi como do tamanho de uma pulga. Só isso que ele precisava. E Elias, pastor? Elias igualmente. Elias vai lá para Horebe, o monte Sinai, e ali ouve de Deus, continua fazendo a sua obra, continua lutando a sua batalha, fugindo de Jezabel, sim, uma mulher maligna, porque de pessoas malignas, irmãos, a gente não enfrenta, a gente foge. Guarde isso. Lembra que no início eu disse que é o maligno a gente enfrenta, mas o cruel a gente foge. Como assim, pastor? Jesus disse: não resisti ao perverso. Pastor, mas o diabo não é um perverso? Sim, mas ele é de ordem espiritual. O perverso humano
ora pode estar com o demônio, mas ora pode não estar com o demônio. Pode ser a pessoa que vive sobre o júdice e o controle do diabo, mas ele não está possuído por diabo, porque o perverso causa mal, o perverso causa dano, o perverso quer destruir e matar os outros. É o mensageiro de Satanás, sim, mas Jesus disse, em outras palavras, fuja da aparência do mal. Ou seja, quando é maldade humana, você foge. Ah, mas é um bravão, pastor, estava lá no trânsito. Foge, filho. É um bandido que veio, entrega a moto, entrega a chave, filho. Ah, mas pastor, é o meu celular, é o iPhone que eu compro. Entrega, filho. É perverso. E Deus deixou uma lei para os perversos. Sabe como que a gente lida com o perverso? Advogado, polícia e cadeia. É assim. Com os maus a gente resolve assim. Pastor, mas parece crente. É perverso. Advogado, polícia, delegado e cadeia. E aí Deus deixou a lei dessa forma, e essa é uma lei divina, que inclusive o Senhor vai deixar lá em Romanos, para que a gente siga o governo nesse sentido, porque tudo que foi estabelecido por Deus tem um propósito. Então, voltando, e da Jezabel, pastor? Da Jezabel a gente foge, porque se a Jezabel cata a profeta, ela mata. Mas vem cá, Elias escreveu uma linda história. Por quê? Porque ele guardou a fé. E os apóstolos, meus irmãos? O que falar dos apóstolos? Estavam lá pescando, possivelmente no mar da Galileia. O mestre se revelou. Olha só que coisa linda. O mestre faz uma fogueira e assa peixe. A pescaria do mestre não precisa nem entrar na água. Ele diz, peixinho, vem de lá para cá, porque agora eu vou dar de comer àqueles que tinham se desanimado. E os apóstolos se encontram com Jesus. Jesus restaura Pedro, restaura os demais. Por quê? Porque nenhum deles perdeu a fé. Eu queria ler o texto agora de Hebreus, ou melhor, 2 Timóteo 4,7, para a gente orar. 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7, que é um texto lindíssimo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aleluia. Tem guardado a fé? Então, descanse. Fez o seu melhor, não dá mais, não tem mais força? Descanse. Mesmo desanimado, chora aos pés da cruz. Invoca a Ele. E deixa Ele agir. Porque no tempo certo, o Jonas vai aprender a lição e vai deixar um livro maravilhoso para nós. Davi vai ser restaurado. Moisés vai ver a sarça. Elias vai ser arrebatado. Os apóstolos vão continuar sendo boca de Deus. E o poder de Deus vai ser manifesto na sua vida e na minha. Ou seja, o desânimo talvez, se não tiver, melhor. Mas perder a fé, jamais. Paulo guardou a fé. Que a gente possa guardar a fé em Jesus. O que virá amanhã, meus irmãos? O que acontecerá com a nossa civilização ocidental? O que será que acontecerá no mundo amanhã? Faltam loucos nesse mundo? Está apinhado de líderes loucos e lunáticos. Eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa eu sei, e é o que eu quero para mim. Eu quero guardar a fé. E é isso que Deus quer de você. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Batalhe as suas batalhas. Baste o mal de cada dia. E o Senhor será glorificado na sua vida e na minha vida. Amém? Quero orar com você. Se você tem perdido a fé, essa é a hora. Como eu disse, o único desânimo que você não pode ter é na fé. É em Deus.
Quando decidimos que não queremos mais segui-lo, amá-lo, temê-lo, obedecê-lo, aí, irmãos, aí é terrível, porque cruzamos uma linha de morte espiritual. Mas se não cruzarmos essa linha espiritual e o desânimo atingir apenas a nossa vida aqui, saiba disso, não tem nenhum problema. Hoje a gente aprendeu que somos apenas humanos, mas que seguimos alguém que é divino, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que tem o governo sobre todas as coisas. Ele não desistiu de você, Ele vai continuar te ajudando. Ore agora, vai orando por você, onde quer que você esteja. Se você tem vacilado na fé, peça a Deus, me perdoa, não vou mais. Eu vou te seguir, eu vou te obedecer, custe o que custar. E se desânimos baterem na minha vida, eu vou lidar e vou vencer, porque o Senhor me faz mais do que vencedor em Cristo. Aleluias. Pai, eu entrego essa palavra ao coração da tua igreja, ao teu povo, aos teus servos, filhos e filhas. Oro por todos eles e por mim, papai, que tem horas também, Senhor, quantas foram as vezes na minha vida que também o desânimo me atingiu, o desânimo bateu em mim, mas obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a tua palavra, Senhor. E é isso que fazemos com que vençamos dia a dia, vençamos mesmo com pouca força, ou quem sabe com nenhuma força, porque nós queremos crer em Ti, queremos Te amar, Te obedecer, Te seguir, Te servir e Te temer. Ajuda os meus irmãos, Pai, ajuda. E aquelas minhas irmãs que têm desanimado e não têm compreendido muito bem a vida, os limites entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, não tem discernido se são setas malignas ou se são coisas humanas. Oh Deus, tira toda a confusão da mente, guarda o coração dos teus filhos e filhas, livra-nos das obras malignas. Se obras malignas têm se levantado contra o teu povo, eu como teu servo, ministro do Evangelho, desse aprisco, repreendo todas as obras malignas, que caia por terra em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais dos meus irmãos e derrama sobre eles um santo posicionamento de fé, Senhor. Não nos deixa ser, ó Deus, como foi, ó Deus, Josué diante dos gibeonitas, nem como foi Davi diante, ó Deus, do alistamento. Se foi uma obra maligna que tem, ó Deus, tirado o vigor do teu povo, ou que tem sido levantado contra a tua igreja, que caia por terra agora tudo que não procede do Senhor da vida dos teus filhos. Como ministro do teu Evangelho, ó Deus, no teu nome, eu expulso toda a obra de Satanás, todo o mal, todos os demônios, que caia por terra em nome de Jesus. E ó Pai, ó Deus, continua se revelando sobre nós a nossa pouca força. Ó Senhor, como o Senhor foi, ó Deus, com Moisés, como a tua compaixão o invadiu durante os 40 anos. Eu sei, Senhor, que o tempo é também uma escola tua. Eu sei, Senhor, que muitas vezes precisamos passar pelas aulas de desaprender tantas coisas. Eu sei, Senhor, que muitas vezes serão as experiências curtidas, muitas vezes numa tristeza, como foi de Jonas, que a gente vai se autoavaliar e ver que não vale a pena se emburrecer para Deus. Ó Deus, livra-nos, Senhor, da Jezabel, da vida, livra-nos, ó Deus, dos Saúls, nos ajuda, Pai, quando nós estivermos vivendo o nosso dia a dia, ou o mal de cada dia, como foi com os apóstolos, ali naquele momento, possivelmente, voltando a pescar, querendo jogar a toalha. Ó Deus, aos meus irmãos que estão querendo enterrar os seus dons e talentos, visita-os, Pai, mostrando aos teus filhos e filhas que quem deu o dom
para eles não foi a igreja, muito menos o pastor, mas foi o Espírito Santo de Deus. E que o Senhor espera de nós apenas que guardemos a fé. Guardemos a fé de hoje, a fé dia a dia, para vencer cada dia, porque, ó Deus, o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Queremos te agradar, somente isso. É assim que eu oro e peço pela tua igreja, pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Na sexta-feira, enquanto eu descia do meu escritório, no final do dia, já eram umas 8 horas da noite, fiquei pensando, o que eu gostaria de presente do Senhor? E ali nasceu um pedido no meu coração. Eu disse para Deus: Senhor, eu só quero ser um adorador. Um adorador. Algo tão singelo, não é? Tão simples. Mas sabe o que representa alguém que adora? É alguém que tem fé no meio da tribulação. Porque podem ver, meus irmãos, quem murmura é quem não crê mais. Porque o que é a murmuração, senão uma declaração de ingratidão? É uma declaração de que Deus não está trabalhando mais. É uma declaração de que Deus não pode agir mais. Por isso eu murmuro. E quem adora é o oposto. Quem adora é aquele que diz: Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Eu não estou vendo solução, eu não estou vendo forma, mas Ele vai trabalhar. Por quê? Porque Ele não se esqueceu de mim. E enquanto eu descia as escadas e fiquei pensando, olhando para os céus, eu gosto sempre de terminar meu dia dizendo algumas palavras para o meu rei. E eu dizia: Senhor, eu só quero ser um adorador. E sabe o que mais me fascina nessa passagem? Porque um adorador é uma pessoa que guarda a fé em meio a tudo. E olha só, qual é o grande presente do adorador? Sabe qual é? O Senhor o encontra. Não foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana? Foi isso? Porque o Senhor procura o quê? Adoradores. Então, quando somos um adorador, Ele nos encontra. Que você seja encontrado por Deus. Que a sua fé rompa os obstáculos, os desânimos, e que o Senhor te encontre. E quando Ele se encontrar comigo e contigo, Ele vai fazer maravilhas. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Um domingo de vitória, uma semana de vitória. Podem se abraçar. Aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, receba o nosso abraço. Uma semana de vitória. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto.